Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao capítulo 36 de Gênesis. Caso você não conseguiu começar esse propósito comigo desde o primeiro dia do ano, comece a partir de hoje. Quando você assiste esse vídeo, tome a decisão de se alimentar e de mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sentimentos que podem realmente atrapalhar você e a sua vida. Mas eu queria falar primeiro de uma bênção, de como Deus abençoa e prospera quando você tem uma aliança com Deus. E uma aliança havia sido feita, na verdade, uma bênção estava sobre a vida de Jacó e também sobre a vida de Esaú, que eram filhos de Isaac. E pelos dois serem muito abençoados, o versículo 7 do capítulo 36 diz assim, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações, melhor dizendo, não os podia sustentar por causa do seu gado. Olha que interessante, aonde eles estavam se tornou pequeno demais. Tamanha a bênção de Deus na vida deles, que o mesmo aconteça nesse ano de 2024 para todos nós. Seja um ano de muitas bênçãos, de ricas bênçãos na nossa vida e nos nossos caminhos. Então eu queria começar esse vídeo falando isso para você. Determine, vamos buscar juntos que esse ano realmente seja um ano em que você veja coisas acontecendo, que você até se surpreenda, tamanha as bênçãos de Deus na sua vida, tá certo? E seguindo o capítulo, ele fala aqui sobre a descendência de Esaú, quem gerou quem, aquilo tudo, mas eu fui ao capítulo 37 e separei 3 versículos, o 4 e o 5, porque ele diz assim, vendo pois os seus irmãos, falando a respeito de José, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha só esse sentimento maligno, causador de tanta destruição. Hoje em dia, principalmente aqui, redes sociais, internet, a gente tem visto muito, mas muito ódio sendo lançado nas pessoas, em discursos, em comentários. Pessoas que nunca se viram, nunca se encontraram. E às vezes um comentário, a gente vê às vezes em alguma postagem, uma pessoa deixa um comentário, entra uma outra pessoa trazendo um comentário grotesco, grosseiro, sabe, humilhando, sabe, envergonhando, falando mal. São duas pessoas que nunca se viram, mas diante de uma postagem em que uma não concordou com a opinião do outro, quer dizer, as pessoas hoje já destilam seu ódio, colocam aquele ódio à vista de quem quiser ver. Por isso que a gente tem visto que esse sentimento destruidor, devastador, tem se crescido, tem se multiplicado, infelizmente. E a gente não pode aceitar que isso faça parte da nossa vida, nós que cremos em Deus. Se o próprio Senhor Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7, mandou a gente dar outra face, quer dizer, se alguém roubasse a capa, que desse também a túnica. Olha como Jesus lidou e falou a respeito das injustiças. E às vezes uma opinião, um comentário já é o suficiente para que as pessoas venham destilar, como nós falamos, todo o seu ódio, toda a sua raiva. Tome cuidado para que você não se deixe levar, influenciar pelas suas emoções, e esse sentimento que é tão maligno realmente vem atrapalhar a sua vida. E aqui a gente fica claro também a inocência de José, que já havia o ódio dos irmãos, que já havia esse sentimento dos irmãos, e ele ainda vai contar para os irmãos o sonho que ele teve. Quer dizer, José foi muito inocente, muito imaturo, e nós não podemos ser inocentes, imaturos na nossa fé. Infelizmente sabemos que há muitas pessoas que torcem contra. Então tenha os seus sonhos para si. Se Deus te deu um sonho, se Deus te entregou uma visão, confie nele, siga crendo, e na hora certa tudo vai se encaixar. Mas não fique falando para as outras pessoas. Guarde, tenho certeza que na hora que tudo acontecer, as pessoas verão e Deus será glorificado, tá certo? E o outro versículo que eu separei, ainda falando um pouquinho do que a gente estava falando nos vídeos anteriores, diz aqui o versículo 11, seus irmãos, pois, o invejaram. Olha esse sentimento de novo brotando aqui na Bíblia. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Quer dizer, Jacó via a inveja dos irmãos e também não fez nada a respeito. Mas o que chama atenção é esse sentimento sempre presente. A inveja é algo destruidor. Tome cuidado.
para que você não seja uma pessoa que inveja outras pessoas, quer dizer, viva a sua vida baseada na vida de outras pessoas e viva frustrado, porque você nunca tem paz, porque você fica baseando o resultado da sua vida na vida de outras pessoas. E se você tem sido uma pessoa invejada, saiba que a única forma de você estar protegido é na presença de Deus, porque esse sentimento, infelizmente, se não houver a proteção, ele de certa forma pode se influenciar a sua vida e causar muita dor e destruição, como foi na vida de José. A gente sabe que tudo tinha um propósito também, porém, olha o que aconteceu e como infelizmente Jacó nesta situação foi negligente. Ele via isso acontecer da parte dos filhos e não fez nada a respeito, e é isso que a gente não pode aceitar. Se a gente vê uma coisa errada e dá para que a gente possa interceder, tem como a gente interceder, é a nossa obrigação fazer algo antes que algo pior aconteça, antes que os irmãos o vendessem. Se Jacó tivesse de repente intercedido, feito alguma coisa a respeito daquilo, talvez não teria acontecido como aconteceu. Repito, sabemos que tudo correu dentro de um plano de Deus, porém a gente sabe que muitas coisas poderiam ser diferentes. O sonho de José poderia se cumprir da mesma forma, Deus poderia ter trabalhado de uma outra forma se as atitudes tivessem sido tomadas de formas diferentes também pelos personagens que a gente acabou de ler. Então pense nisso, ouça com atenção o que a gente tem falado e coloque em prática. Quando a gente fala de ouvir, não é só você assistir, ver aqui o vídeo, talvez até concordar com o que eu estou falando, mas é praticar. E quando você faz isso, com certeza Deus abençoa. Se esses vídeos têm te ajudado, deixa aí nos comentários, mande para outras pessoas, compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. Vamos ajudar que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas. Se você discordar também, só não vem com ódio, só não precisa odiar. Se você discordar de alguma coisa que a gente fala, deixe seu comentário, acrescente, tenho certeza que Deus vai abençoar, tá bom? Que Deus te ilumine muito e até amanhã.